Sim, meus amigos, mais um dia de Copa, 13º dia da Copa do Mundo do Catar, mais uma noite de podcast para vocês. Último dia da fase de grupos, tudo definido para as oitavas de final. A gente vai trazer tudo aqui para vocês. Eu sou o André Menezes, uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Twitch. Você que está ao vivo aqui com a gente, já dá um seguir aí na nossa live, a gente vai ficar muito feliz. Segue a gente no Instagram, @compadcast, e no YouTube. Se você está assistindo a gente no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Já deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o nosso canal o máximo que você puder. A gente agradece muito. Hoje comigo aqui o compadre Pedro Rissa, por enquanto. O compadre Eduardo Rafael vai se juntar a nós aqui daqui a pouco. Boa noite, Pedro. Tudo bem, cara? Boa noite, compadre André. Tudo bem? Uma noite triste de compadrecast hoje. Queria ter vindo aqui radiante, falando bem, rasgando elogios, mas não acontecerá isso. Uma noite que a América Latina sentiu um duro golpe. E não É, falo só de Brasil, né? exatamente. A gente vai falar sobre isso, né? Hoje foi um dia de, como eu disse para vocês, de definição dos dois últimos grupos, né? O grupo G, que é o grupo do Brasil, e o grupo H, que é o grupo de Portugal, Uruguai. Então a gente vai passar por esses dois grupos. Para começar, vamos falar então da nossa decepção do dia para nós aqui brasileiros, né? O Brasil foi enfrentar Camarões, esse jogo que trazia uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa expectativa de nós brasileiros, porque era o time reserva do Brasil, camisa reserva do Brasil, tudo reserva, só que a gente imaginava que esses jogadores, por serem os reservas, eles queriam querer mostrar tanto trabalho, queriam atropelar, né? Mas não foi o que aconteceu. Jogando no estádio Lusail, em Lusail, né? Que vai ser até o palco da final da Copa do Mundo, o Brasil foi surpreendido por Camarões e acabou sendo derrotado por 1-0, né, Pedro? Pois é, Andrezão, meu querido, cara. Na verdade, você estava falando que a gente esperava que os jogadores reservas mostrassem alguma coisa para buscar titularidade e tudo mais. Mas não só isso, né? A gente também acreditava que a nossa seleção reserva era muito superior às outras seleções que estavam perdendo, né? Porque a gente viu a França perder com o time reserva, a gente viu a Espanha perder com o time reserva, a gente viu hoje Portugal perder com o time reserva. Então a gente fala assim: ah, Brasil não vai perder nem ferrando com o time reserva, porque o time reserva é muito poderoso. Não foi o que aconteceu, né, Andrezão? A gente sabe que a gente tem peças individuais poderosas, mas o coletivo do Brasil hoje foi péssimo. Foi um jogo extremamente chato de assistir. Eu até ia trazer esse jogo para vocês, Andrezão, mas como eu sei que você está engasgado para falar do Brasil, hoje eu vou passar a bola para você falar aí. E daí eu vou, Beleza. eu vou fazendo comentários em cima dos seus, porque eu sei que você vai se alongar. Beleza, então vamos lá. O Brasil entrou em campo, né, com a seleção reserva, com o Ederson no gol, Daniel Alves na direita, na zaga Éder Militão, Bremer, na lateral esquerda o Alex Telles. Daí no meio de campo entrou com o Fabinho, entrou com o Fred e entrou com o Rodrigo. E no ataque foi o Antony na direita, Gabriel Jesus de centroavante e Gabriel Martinelli na esquerda. Ou seja, vocês podem ver que o Ou time. seja, manteve a mesma tática, né, Andrezão? Ele não mudou o esquema tático do Brasil, manteve o mesmo esquema que o Brasil vem Isso. jogando, só mudou os jogadores. Todos, né? Mudou todos os jogadores. É, Nesse sentido, assim, a gente imaginava que por manter o mesmo esquema, por todos os jogadores treinarem juntos o tempo todo e o Tite fazer o mesmo trabalho com todo mundo, eles não fossem ter tanta dificuldade com o esquema tático em si, né? O Brasil começou o jogo de uma maneira muito lenta, tocando a bola na defesa, ali atrás, tentando, não sei se atrair o Camarões para vir marcar a saída de bola do Brasil, para ter algum espaço ali. Mas Camarões, que é um time mais experiente, um time mais maduro, digamos assim, de jogadores mais experientes, não fez isso, ficava esperando o Brasil vir e o Brasil também ficava esperando o Camarões sair. Então no começo do jogo foi um jogo bem estudado, um pouco amarrado, sem muitas oportunidades. O que destoava um pouquinho no começo do jogo foi o nosso querido amigo Anthony, que começou o jogo voando, driblando, partindo para cima, mostrando muita habilidade, muita categoria, muita vontade. Até imaginei que ele fosse ser o cara desse jogo, pelo começo avassalador que ele teve ali, que o lateral esquerdo do Camarões já tomou um cartão amarelo muito rápido,
que já não estava conseguindo pegar ele. O cara estava assustado com o Antony ali, mas do meio do primeiro tempo para frente ele meio que perdeu a objetividade do jogo dele, o Antony que eu estou falando, e aí ele meio que se apagou na partida, tanto que depois foi até substituído no segundo tempo. Por outro lado, né, no lado esquerdo aqui, o Gabriel Martinelli, que começou quase não pegando na bola, né, ele foi o responsável pela primeira grande chance do Brasil, numa inversão do Fred, para ele entrar no segundo pau cabeceando a bola, e o goleiro de Camarões, o Epaci, fez uma defesaça na cabeçada dele. Aliás, Epaci foi o nome do jogo, tá? O Brasil, apesar de não ter jogado bem, mesmo assim o goleiro de Camarões foi o nome do jogo, salvou Camarões em umas 4, 5 bolas ali, senão o Brasil teria aberto o placar. Mesmo assim, Gabriel Martinelli, depois dessa jogada, se soltou, começou a pegar a bola e também partir para cima do lateral direito camaronês, criar as oportunidades, ir para dentro, só que no começo ele tava insistindo muito em cortar para dentro, né? Porque ele é destro jogando pela esquerda. Quando ele percebeu que era mais fácil ele ir para a linha de fundo, principalmente no meio do primeiro tempo e o começo do segundo tempo, ele criou muitas oportunidades ali, chegando no fundo, cruzando para trás, chegando no fundo e tentando botar a bola no segundo pau. Então, assim, Martinelli hoje fez uma partidaça mesmo, talvez tenha sido o melhor nome individualmente falando do Brasil. A gente teve outros destaques individuais, como o Fabinho, que jogou muito hoje também. Apesar da gente ter criticado ele ontem, Pedro, e realmente com Não, eu não razão. critiquei. Não, ele tá Eu numa não fase. critiquei. Eu tava inseguro sobre ele Sim, por causa da má fase que ele vem apresentando no Liverpool. Foi isso sim, que eu falei. A gente falou ainda assim, que sabe que ele tem qualidade, mas eu tava inseguro porque ele era a peça que não tava mostrando sim, futebol esse ano. Mas sim. nos enganamos, né? Hoje Ele, ele jogou apesar de muito. tudo isso, Ele jogou jogou muito. muito. O Rodrigo, na posição do Neymar hoje, ele se movimentou direito, ele se movimentou corretamente, mas tomou muitas decisões erradas, né? Não funcionou. Então, ele tomou muitas decisões erradas, principalmente na hora de passar ou de carregar a bola, ele tomava a decisão errada. É, Camarões, por outro lado, estava conseguindo parar o Brasil na falta e no antijogo, porque o Mas Brasil, quando conseguia fazer essa os dribles, eles questão. seguravam, batiam, então catimbavam. Por quê? Porque sabem que o time do Brasil é um time jovem e fazendo esse tipo de coisa tentava intimidar os brasileiros. Meio que deu certo, tá? Eu enxerguei que Essa isso meio que questão de você funcionou. ter falado do Rodrigo, que o Rodrigo não funcionou, você acha que foi por quê? Por causa do companheiro de meio de campo dele, que era o Isso Fred, que eu por ia causa falar. dos alas que estavam muito abertos, porque o Gabriel Jesus não se aproximou dele? Qual que foi a problemática em sua visão? Na minha visão, o maior problema foi que o Fred, que foi escalado hoje para fazer o segundo volante ali no meio de campo, né? O Fred, ele estava entrando muito nas jogadas, no posicionamento onde o Rodrigo deveria estar. Então eles estavam meio que se embolando e o Rodrigo estava ficando sem o espaço, porque quando o Neymar está jogando, o que acontece? Ele pega aquela bola ali e ele dá aquelas arrancadas saindo da direita vindo para a esquerda, saindo da esquerda vindo para a direita, né? Aquela cruzada que daí no meio do caminho ele dá uma enfiada, ou ele corta o zagueiro. Quando o Rodrigo tinha o espaço para fazer isso, o Fred estava exatamente na frente dele, ele não conseguia fazer esse corte, né? Esse para-brisa de lá para cá. Então, assim, o Fred acabou atrapalhando um pouco o jogo do Rodrigo por conta disso. Mas fora isso, o próprio Rodrigo, na hora de tomar as decisões nas jogadas, por exemplo, na hora dele decidir se vai passar a bola ou se vai carregar a bola, tentar um drible, ele tomava a decisão errada, por muitas vezes ele tomou a decisão errada e acabou matando alguns ataques do Brasil. Tá? Ele não fez um jogo ruim, tá? Só que ele ficou abaixo do que a gente esperava e do que a gente já viu ele fazer, por exemplo, contra a Sérvia e contra a Suíça, né? Dá uma boa noite aqui para o nosso compadre Eduardo Rafael, né? Isso, isso. Acabou de chegar aqui com a gente. Eduardo, boa noite. Só te dar um toque que a sua câmera tá de ponta cabeça. Quem tá assistindo você tá vendo você igual um morcego, cara. Aí, Boa, garoto, agora muito sim. boa. Aí entrar. Deixa eu Ele sair. tá com a câmera de ponta cabeça porque a mente dele deve estar toda revirada também. Deve ter sido 1-0 de Camarões e 9,5 de teor alcoólico no sangue do Eduardo hoje, muito provavelmente. Boa noite, Edu.
Boa noite, compadres. Não é muito diferente do que o Pedro falou. Eu posso ter errado só na porcentagem, né, Eduardo? Exato. Eu não sei se é um pouco mais ou um pouco menos, mas é por aí. É por aí. Eduardo, só para você entrar no gancho, já chegar chegando, o André estava trazendo para nós do Brasil aqui que ele disse que o Rodrigo não funcionou, talvez muito atrapalhado pelo Fred, que não funcionou no meio de campo também. Que o Fabinho jogou muito, ele estava dizendo que o Thiago Martinelli, eu acho que ele ia Gabriel chegar nesse ponto, Martinelli. que se destacou pelo. Sim, Gabriel, falei errado. Se destacou pela esquerda e tudo mais. O Anthony começou voando, depois perdeu a objetividade, ele trouxe pra gente também. Gabriel Jesus com o jogo apagado. O que mais você tem para trazer pra gente aí? O que você tem a dizer dessa seleção aí de hoje? Desculpa, deu um soluço aqui. Para mim é um resumão aí do que você passou, né? Eu ainda esperava que fosse uma seleção um pouco mais com a faca nos dentes aí, com todo mundo buscando uma ou titularidade ou colocar alguma pulga atrás da orelha do Tite aí para saber se tinha condição de ser titular ou não, mas para mim só comprovou de que os titulares realmente, por mais que a gente ache que uma alteração não caia tanto o nível da seleção, eu acho que não cai, mas deu para ver uma diferença clara entre o time titular e o time reserva. Nem que exato. seja por entrosamento, nem seja por qualidade mesmo, mas o Não time só entrosa. Agora trazendo só um gancho no que você falou, desculpa até te cortar, mas só para não perder esse raciocínio, não só entrosamento, não só qualidade, mas também gana, né? Porque a gente viu que o time titular, além de tudo, ainda tem mais vontade que o time reserva, né? exatamente. E a expectativa era o contrário, né? De que o time reserva fosse entrar com mais gana para tentar essa titularidade, mas não. Eu não sei se isso é um pouco do dedo do técnico de colocar essa motivação para o time reserva, de falar, ó, vocês podem ser titular, esse é o jogo que vocês têm para aparecer, ou realmente todo mundo entendeu de que esse é o único jogo deles na Copa enquanto titular. E isso é um pouco preocupante, não muito Sim, também. Mas eu esperava mais desse time reserva, sim. viu? E aí, só para continuar o nosso gancho aqui, Continua, o Andrezão, que continua, aconteceu? não. Aí o primeiro tempo terminou nesse 0-0, né? O Brasil também, as pouquíssimas oportunidades que Camarões teve, as jogadas saíram todas pelo lado esquerdo do ataque deles, direito da nossa defesa, onde estava jogando o nosso queridíssimo Daniel Alves. Ou seja, não é por acaso, né? Foi um cruzamento muito perigoso, depois um cruzamento na cabeça do atacante camaronês, que o Ederson fez uma defesaça. Todas essas jogadas saíram pelo lado esquerdo do ataque, tá? Todas em cima do Daniel Alves, que apesar da minha visão não ter feito um jogo ruim, também não fez um bom jogo, tá? Ele foi ok, ele foi uma figura ok ali. Ele não comprometeu tanto na marcação, apesar das jogadas terem saído no primeiro tempo pelo lado dele. Mas no ataque ele não acertou um cruzamento. Ele deve ter tentado uns 24, 25 cruzamentos no jogo e não acertou nenhum. Eu sei que o nosso ataque não é um ataque de cabeceadores. Não é um ataque de alto que o pessoal prima pelo jogo aéreo. Principalmente os que estavam jogando hoje, né? Mas ele não acertar nenhum cruzamento, isso me diz muito sobre a condição técnica que ele está passando atualmente. Ele foi o capitão do time, ok, mostra a liderança, mostra que ele tem mesmo essa moral no elenco. Não tem problema nenhum nisso, né? Mas me preocupa se ele tiver que jogar. Por que eu falo isso? Porque a gente teve uma notícia péssima nesse jogo, que o nosso, talvez o único titular que estivesse jogando mesmo para valer nesse jogo, que era o lateral esquerdo, o Alex Telles. Por que titular? Porque o Alexandro se machucou, e a gente não sabe quando o Alexandro terá condições de jogo, né? Então o Alex Telles era o titular e estava jogando, saiu de campo machucado, com uma lesão no joelho, e pela reação dele no banco de reservas, acho que pode ter sido mais grave. Então a gente ficou sem nenhum lateral esquerdo para jogar o resto da Copa do Mundo. É claro que a próxima partida, que será contra a Coreia do Sul, talvez a falta do lateral esquerdo ali não faça tanto, não cause tantos danos para nossa seleção. Mas isso mais para frente pode ser um problema grave. Por quê? Porque o gol de Camarões saiu por aquele lado, porque quem estava jogando ali improvisado era o Marquinhos, que é um zagueiro destro jogando improvisado na lateral esquerda. E aí no final do jogo, bem no final do jogo, o ponta direita que o Song, o técnico de Camarões, colocou no jogo, ele fez uma jogada pela direita. O Marquinhos estava muito para dentro do campo, ou seja,
ele não estava marcando lá aberto, então ele teve um corredor para carregar essa bola, e ele acertou um cruzamento milimétrico na cabeça do Aboubakar, que entrou exatamente nas costas do Bremer e na frente do Militão. Aí nenhum dos dois conseguiu observar essa movimentação, e o Aboubakar acabou fazendo o gol, que deu a vitória para Camarões por 1-0. Então essa notícia de ter perdido o Alex Telles, provavelmente para o resto da Copa do Mundo inteira, vai dar uma dor de cabeça grande aqui para o nosso amigo Tite, que, na minha visão, tem algumas saídas, algumas alternativas, mas né, daí eu vou perguntar para vocês. A gente teria duas opções, ou algumas opções para arrumar essa lateral esquerda na falta do Alexandro, né? A gente pode usar o Danilo ali, colocar o Militão ou o Daniel Alves na direita. A gente pode jogar com uma linha de 3 zagueiros, né? E aí eu pergunto para você, Pedro, se você fosse o Tite, o que você faria agora nessa condição aí de não ter um lateral esquerdo? Não ia jogar com 3 zagueiros, não, André. A seleção nem treinou com 3 zagueiros, nem em nenhum momento e tudo mais. A gente sabe que o Tite também não vai fazer isso. Que foi, Edu? Cortou seu áudio pra mim, fala de Eu novo. não lembro do Tite nem eliminatório, em nenhum momento ter jogado com 3 zagueiros, né? A seleção não está acostumada a jogar nesse esquema tático. O Tite não vai mudar o esquema tático dele. Nossa linha de 4 vai se manter. Então o que vai rolar ali na lateral esquerda é uma improvisação. Se a gente não tiver o Alexandre, não tem o que fazer. É improvisar ali, daí vamos ver quais as peças que ele vai improvisar. Talvez ele improvise até com o Gabriel Martinelli. Vamos pensar aí alguns fatos de improvisações. Sim. Pode ser essa do Danilo, que você trouxe também, jogando Militão do outro lado, ou o Dani Alves do outro lado. Vamos ver o que o Tite vai escolher. Se o Danilo não puder voltar, daí vai ser Éder Militão, Eles falaram, ou Pedro, Martinelli, Dani Alves, não sei, cara. o Pedro, Mas a linha de 4 vai ser mantida, André. então, o que daí, assim, seguindo dessa linha que eu concordo com vocês, de que ele não deve mudar para 3 zagueiros, né? Apesar do mundo do futebol estar mostrando para ele que essa seria a saída, né? O que ele vai fazer? Ou o que ele pode fazer? Hoje assistindo vários programas esportivos depois do jogo, vários comentaristas falando, inclusive os repórteres que cobrem a seleção, né? Eles passaram que uma das alternativas, inclusive que o Tite já treinou, seria usar o Fred na lateral esquerda, Pedro. Você acha que o Fred tem condições de jogar ali? Eu não sei te dizer, cara. Nunca vi o Fred jogando de lateral. Seria um improviso dos grandes, pra te falar a verdade. Mas como ele tem características defensivas, não vou colocar como o maior absurdo do mundo também, Andrezão. Mas, ó, Andrezão, vou te fazer um pedido. Antes da gente falar das substituições do time do Brasil, quem É o que eu vou entrou, se fazer entrou agora. bem, se entrou mal, eu peço pra você perder. É só esperar o Eduardo, não sei se ele tá ouvindo a gente. Eu falei aqui, Eduardo, que a gente vai falar das substituições do Brasil, quem entrou bem, quem entrou mal, quem se destacou, quem deixou de se destacar. Mas pro André que está comentando dessa forma linear e lúcida, não, Andrezão, perde um pouco as estribeiras, cara. Mostra pra Calma, gente um pouquinho do André, do grupo do WhatsApp, aquele André revolto, aquele André passional com a seleção calma, brasileira. calma, Puto porque o Brasil perdeu. Vem nessa vibe, André. Só tô calma. precisando dessa A vibe aqui. gente vai chegar lá. Vai chegar lá, não se preocupe. Aí o Brasil, né? Aí o Brasil, principalmente no segundo tempo, ele fez algumas alterações. Ele colocou o Bruno Guimarães, que a gente tanto vinha pedindo para jogar. Só que o Bruno Guimarães entrou muito mal nessa partida, mas muito mal. A sensação que me deu é que ele queria resolver, ele queria ser o grande herói, dar a bola para mim que eu vou fazer chover, eu vou fazer o gol, vou fazer tudo aqui. E aí o cara quer fazer tudo, acaba não fazendo nada, né? Acabou mais E atrapalhando. atrapalhando o Pedro, né? Acabou mais atrapalhando do que ajudando. Everton Ribeiro entrou, assim, para mim, apagado também. As poucas bolas que ele teve para puxar algum contra-ataque, ao invés dele levar a bola para a linha de fundo, ele cortou para o meio, facilitando a marcação da zaga de Camarões. O Pedro entrou para jogar, que a gente vinha pedindo também, mas não conseguiu ter muitas oportunidades. Ele, na verdade, ele teve apenas uma oportunidade, que ele deu um giro de corpo e acabou chutando de perna esquerda para fora. Só que a grande chance que ele teria foi numa jogada do Rafinha. O Rafinha, esse sim que entrou muito bem na partida, que é titular, né? Esse sim, depois que entrou criando muitas oportunidades pelo lado direito, partindo para dentro, indo para a linha de fundo, que é por onde o Brasil poderia ter explorado muito mais o jogo hoje, né? E numa dessas idas para a linha de fundo, ele fez uma jogada muito boa, cruzou, o Pedro estava dentro da pequena área sozinho para empurrar a bola para o gol, o Bruno Guimarães entrou na frente dele e acabou atrapalhando.
Como eu disse, o Bruno Guimarães hoje mais atrapalhou do que ajudou. Né? O Pedro faria esse gol tranquilamente, porque a bola estava indo no pé dele, ele estava equilibrado, só para empurrar a bola para o gol. Mas assim, como eu disse para vocês, não deu certo. Quem mais teve de alteração? O Marquinhos, que também é titular, mas ele entrou improvisado. Ele entrou improvisado de lateral esquerdo, né? Marquinhos não dá para contar, ele entrou improvisado na lateral esquerda. E lembrando, nós temos 4 zagueiros, todos são destros, ou seja, a gente não tem nenhum zagueiro canhoto. Né? Então, a improvisação do Marquinhos pela esquerda já é meio torta porque ele é destro, então fica mais difícil também para ele jogar por ali. E eu estava falando aqui, Eduardo, na hora que você caiu, que uma das coisas que eu vi na imprensa hoje o pessoal falar, que o Tite inclusive já treinou com o Fred de lateral esquerdo. Você acha que seria uma boa colocar ele lá, cara? Eu acho que sim, por essa questão aí de ser canhoto, ele ser mais defensivo. Do Brasil é uma vantagem, porque ele sai do meio-campo. Então, o primeiro reserva eventualmente seria o Bruno Guimarães, né? Apesar do Bruno Guimarães ter entrado mal hoje, como vocês trouxeram, para mim, Ansiedade, será? de novo. Ansiedade, será? Então, para mim ainda não é algo preocupante, mas para mim é um pouco do dedo do técnico. Alguma coisa faltou num tom pro Tite aí, para esse time reserva. Algo faltou. Exato. E aí o Bruno Guimarães a gente coloca num pacote aí de todos. Vocês vão falar que os jogadores que entraram são ruins? Não. Mas o coletivo não funcionou de um jeito que para mim não tem como nem analisar ou culpar alguém individualmente falando. E assim. Para mim aí é a culpa do professor que todo mundo foi mal na prova, não é possível. Então. Alguma coisa faltou ali, e aí respondendo a pergunta sua, para mim o Fred ali é uma solução. É uma solução nas duas pontas. O canhoto defensor e ele sai do meio campo para eventualmente o Bruno Guimarães ser o primeiro reserva. Vamos aguardar, porque o Brasil na segunda-feira já tem esse jogo das oitavas contra a Coreia, às 4 horas. Só que eu torci para que o Rodrigo tivesse ido bem hoje, gente, porque daí a gente teria o Paquetá jogando de segundo volante também, não precisando jogar avançado, você entendeu? Mas o Rodrigo foi mal hoje, mas cara, o Neymar... não dá para deixar ele numas oitavas de final. Então, mas se a gente pode ter uma notícia boa, ô Pedro, vocês viram, não sei se vocês viram depois do jogo, o Neymar entrou em campo. O Neymar tem condição, velho. Entrou em campo e deu um pique correndo, ou seja, se ele não tem condição dando um pique daquele, cara, não sei quem tem condição. André, mas é um pique, ele ainda não teve as movimentações laterais, o break, o vai e volta do jogo, os giros, o chute, o apoio para bater na bola no tornozelo machucado. Sim. Ele não tem condição ainda. O certo seria poupar ele para as oitavas de finais. Eu não sou médico, mas eu acredito que ele não tenha condições. E eu andei dando uma olhada na imprensa aqui depois do jogo, os médicos não liberaram eles para ele para oitava. Nenhum dos três, na verdade, nenhum dos três estão liberados. Nem o Danilo, então, nem amigo, ele, nem o não dá para jogar com o Neymar. Jogar com o Neymar contra a Coreia é desnecessário. Se a seleção brasileira não ganhar da Coreia sem o Neymar, não merece ser campeão do mundo, cara. É mais um jogo pro Neymar descansar e voltar para jogar os 3 últimos, cara. Só que... Não precisa forçar ele agora. Exato. Só que, Pedro e Eduardo, uma coisa eu preciso falar para vocês, tá? Falei aqui, o Brasil trouxe time reserva, a gente já trouxe aqui mais ou menos como foi o jogo, o que aconteceu e tudo mais, mas é inadmissível o time do Brasil, mesmo com reservas, perder para Camarões na Copa do Mundo. Tá? Podia ser o time sub-17 do Brasil que golearia Camarões hoje. É inacreditável o que a seleção brasileira não fez hoje. Tá? Eu não consigo conceber que o Brasil conseguiu sair com esse resultado hoje lá do estádio Lusail. Tá? Para mim é uma vergonha absurda. Eu, como torcedor brasileiro, estou revoltado. Tá? E não é com um nem com o outro, é com todos, é com a seleção brasileira. Eles estão lá para jogar uma Copa do Mundo. Ah, nós somos reservas. Não deixo de saber. Vocês estão representando o Brasil na Copa do Mundo. Vocês têm que, pelo menos, correr muito mais que o adversário. Vocês têm que mostrar muito mais vontade com o adversário. E eles não fizeram isso, cara. Eles não fizeram. Parecia que estavam jogando um treino, um amistosinho. Não é amistoso, é Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, cara. Esse André que a gente queria, o Brasil terminou em primeiro lugar, ok. Não quero saber, perdeu esse jogo. Pra mim já manchou. O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Ganha a Copa do Mundo, mas vai estar manchada essa porcaria. É uma vergonha pra mim a Espanha ter sido campeã em 2010, tendo perdido a estreia pra Suíça. É ridículo. É ridículo um campeão do mundo perder um jogo em Copa do Mundo. É ridículo. Já falei. Então, assim, pra mim, agora a Inglaterra passou a ser a grande favorita pra ganhar esse título. França perdeu, Espanha perdeu,
Portugal perdeu, só a Inglaterra dos grandes que não perdeu. Então a Inglaterra vai acabar ganhando essa porcaria dessa Copa. Essa é a real, mano. E eu tô pé da vida, cara. Os Não adianta. hermanos. Mas a Argentina perdeu também, cara. A Argentina perdeu para a Arábia, ué. Não Tá, dá, isso que eu tô mano. falando. Você tá Não citando dá. quem perdeu, eu tô falando. Os Não dá, hermanos. não dá. É inadmissível. É uma Copa do Mundo, não é amistoso. Ah, já tá classificado. Ah, é Camarões. Deixo de saber. Eles estão representando o Brasil, seleção brasileira numa Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo. Tá? E jogar do jeito que eles jogaram hoje. Ah, demos 21 finalizações no gol. Ah, não foi um detalhe, a bola não entrar. Cara, não existe isso, detalhe, a bola não entrar. Vocês têm que fazer gol. Vocês estão jogando pela seleção brasileira e não era nenhum. Não era Alemanha, não era Espanha, não era França, não era ninguém desse do outro lado. Era Camarões. Camarões, que tomou 3 gols da Sérvia. 3 gols da Sérvia. Tomou gol da Suíça. E a gente não fez gol em Camarões. Pelo amor de Deus, cara. Só isso que eu falo pra vocês. Não dá. Não dá. E eu estou ainda revoltado com o que eu vi hoje à tarde, tá? Revoltado. Temos murro na mesa e tudo. Murro na mesa e tudo, Eduardo. Você também tá revoltado nesse tanto? Eu sei que vocês estão de Então, boa, eu sei que vocês estão tranquilos. Não. Pelo que vocês falaram hoje, vocês estão no maior paz e amor. Paz e amor, entendeu? É igual a torcida do Corinthians, tem que chegar lá no Hotel do Brasil e começar a pressionar os caras, pô. Tomar banho. Tomar banho. Pelo amor de Deus, cara. Termo aí, e assim, eu não discordo da posição do André, mas não é nesse nível. Mas eu entendo o ponto que ele está trazendo. Por exemplo, quando a gente traz aí a última seleção campeã, que é 2002, a gente pega aquele jogo do time reserva, os caras entraram com uma vontade, Foi foi 5-2 5-2 na Costa Rica. 5. 5-2, né? Então, assim, mas independente do jogo, do resultado, o jogo em si, você via aquela vontade nos jogadores. Hoje faltou, mas faltou muita coisa. Por isso que eu coloco, individualmente é complicado analisar, porque para mim todo mundo foi mal. Todo mundo foi mal, tem coisa errada. Tem uma vibe errada que o técnico trouxe, alguma paz que não era para ter sido Exato. nessa paz toda. Exato. O elenco trazer, sabe? Faltou um tom, na minha opinião, do Tite para colocar essa pimenta nesse jogo, sabe? Eu acho que foi tudo muito light, tudo muito suave, tudo muito lindo. Quando acabou perdendo também foi tudo muito lindo. O que para lá não pode ser. Não pode ser. Exato. Esses jogadores só demonstraram, depois do jogo de hoje, que tem que ser tudo reserva mesmo. E não pode. Você tem que ter essa dúvida. Porque quando a gente tira o Neymar e tira o Vinícius do time, parece que o time muda. Você tira a proteção do Casemiro, o Fabinho foi bem, beleza, mas do outro lado é o Casemiro. Mas você não tem a menor dúvida de quem é titular. Isso é ruim. Isso é ruim também. Sim. Você não ter um jogador que pode mudar o time, um jogador que pode incomodar o time titular é ruim. Então não é que tá tudo bem perder. Mas foi tá bom pra tudo gente, né? Exato. Que a gente tinha essa impressão que a gente tinha um banco poderosíssimo de jogadores que poderiam ajudar a qualquer momento. Ó. Toma! E sabe outra coisa? Você não, pode ser Rafinha, não, entra o Antony, tá bom. Não, vai sair ali, o Paquetá, entra Bruno Guimarães, tá voando. Se o Casemiro levar 2 amarelos, a gente tem o Fabinho. Não, gente. Hoje trouxe muita preocupação. Ó, e tem outra coisa que me deixa revoltado, é que em setembro desse ano, em 13 de setembro de 2022, esse querido amigo Aboubakar, que fez gol na gente hoje, ele deu uma entrevista esculachando a nossa seleção, falando que o Brasil não é mais aquilo tudo, que o Brasil não era aquela coisa toda, que eles iriam ganhar do Brasil, entendeu? E ele vem aqui e ganha do Brasil, cara. Ganha do Brasil. Por que o Tite não pegou essa porcaria dessa reportagem que tá no mundo inteiro e não colocou lá na preleção, ó, aqui, ó. Ó o que o cara tá falando de vocês aí. Pô, mano, vai tomar banho, cara. Tenho certeza que não colocou. Tenho certeza que não colocou. E se coloca, E outra, vocês estão falando que o Tite faltou algum tom, o Eduardo falou, de dar uma animada nessa galera aí, mostrar pra eles a realidade do negócio, Copa do Mundo, vamos jogar, dar aquele brilho no elenco. Me parece que não teve no começo do jogo, mas ele teve outra chance de fazer, que quando deu um intervalo, entra lá no intervalo, igual o técnico da Arábia Saudita fez contra a Argentina,
Xinga meia dúzia de cara lá, velho. Manda os caras jogar futebol, dá tapa na cara, soco no armário, chuta umas mochilas e vai lá jogar, entendeu? Mas não aconteceu nada. Os caras voltaram no segundo tempo com aquele ânimo todo, paz e amor. E vamos fazer pagode a hora que acabar, na volta pro hotel. O que será que vai ter de janta? Pedro, Eu fiquei com essa impressão. tem uma declaração que eu gosto de citar sempre lá na NBA, o comentarista da NBA, no Zé Boquinha, ele foi jogador técnico, né? Ele fala que de vez em quando acaba o primeiro tempo, a única coisa que o técnico tem que fazer é chegar no vestiário e jogar a prancheta na parede. Não precisa nem falar nada. É só falar, vocês querem continuar fazendo isso? Pega a prancheta, joga na parede e sai do vestiário. É isso, doutor. Então é isso. Lembra ó, teve uma ocorrência, eu não vou te lembrar quem agora, mas aqui no Campeonato Brasileiro, o técnico só entrou no vestiário e daí falou assim: é assim que vocês vão jogar? É isso que vocês querem pra você? Vai tomar no cu. Deu um soco na lousa, saiu e fechou o vestiário. Ó, conversa entre vocês aí. E deixou os jogadores conversando, cara. A hora que eles voltou com outro brilho pro jogo, entendeu? Mas esse jogo do Brasil foi medonhoso. Eu odeio esses jogos. A gente já vem falando no podcast aqui. Todo dia a gente tá trazendo um podcast novo. Todo dia de Copa a gente traz um podcast novo. E a gente citando outras seleções, a gente falou assim: ficou com aquela impressão de que podia ganhar o jogo a qualquer momento. Nada aconteceu diferente hoje com o Brasil também, velho. Ficou com aquela impressão de que poderia ganhar o jogo a qualquer momento e perdeu. Impressionante, velho. Não conseguiu ser eficaz a ponto de fazer um gol no goleiro reserva de Camarões, que o titular foi expulso da delegação. Imagina esse vestiário aí de Camarões também. É uma bagunça. Uma bagunça. E a gente conseguiu perder, cara. Entendeu? E eles avisaram. Então, ó, aí mostra a preocupação. Pedrão, eles avisaram, eu tô falando pra vocês, eu passei pra vocês na matéria. Em setembro o Aboubakar falou o que ia acontecer, que eles iam ganhar do Brasil, e eles ganharam do Brasil. Isso me deixa pistola, cara. Você não tem noção de como isso me irrita, cara. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Em 98 foi a mesma coisa. O técnico da Noruega passou o ano inteiro falando que ia ganhar do Brasil na Copa. Pode acontecer o que acontecer com a Noruega, mas nós vamos ganhar do Brasil na Copa. E eles ganharam do Brasil na Copa. Esse tipo de coisa me irrita profundamente, cara. A gente não tem força mental, pô. A gente que domina essa porra desse esporte há muito tempo, a gente não consegue. Alguém entra na nossa mente facilmente dessa maneira, cara. É impressionante, velho. Não dá. Eu não consigo conceber algo desse tipo, mano. Não dá. Mesmo que sejam os reservas. Mesmo que sejam os reservas. Não dá. Fala, Du. Então, André, e assim, a única coisa que me preocupa é se realmente é uma chavinha agora num jogo de oitavas de final que o Tite vai virar e o time vai entrar voando. Isso me preocupa. Será que é uma chavinha mesmo? Então, você virou e tá tudo bem? Então. Eu acho complicado essa situação de você, no meio de uma competição de tiro curto, mudar uma intensidade nesse nível e vai só virar a chavinha, entra o time titular e volta a ser o que era? Não sei. Então. Isso. A gente vai mas chegar. Mas agora eles entram com a obrigação de dar uma resposta pra gente. Mas Pedro, a gente tá vindo de derrota, ou seja, pressionados, e a Coreia do Sul vem voando. Conseguiu uma classificação que ninguém esperava, sabe assim? Eles já estão no super lucro do lucro. Então, cara, tá toda a obrigação nas nossas costas agora, e além da obrigação de já ser o Brasil enfrentando uma Coreia, tem essa derrota para Camarões, para botar mais pressão em cima dos nossos jogadores. Ah, mas foram os reservas. Quem vai ter que aguentar a pressão são os titulares, tá? Ainda tem mais isso, os reservas ainda fuderam a vida dos outros que estavam lá descansando. Puta... Entendeu? Dá pra não falar um palavrão aqui no ar, porque, pelo amor de Deus, cara, não dá, velho, não dá. Não, mas assim, eu concordo, essa parte eu concordo, mas você concorda comigo que eles, delegação, comissão, jogadores que se colocaram nesse papel, Lógico. Agora eles que saiam, velho. Agora eles que saiam. E tem competência pra sair. É só você jogar pressionado, entrar com a gana lá em cima, com um brilho alto, que não vai dar pra Coreia. Se a gente tiver com o time titular bonitinho, encaixado, igual foi contra a Suíça, não vai dar pra Coreia, Andrezão, entendeu? Só que eles têm que ganhar. Agora eles têm que dar uma resposta pra gente. 1-0 eu não tô aceitando, não, hein? 1-0 aí, que já foi 2 vezes aí, não tô querendo, não. E eu espero... Não, no primeiro jogo foi 2-0 porque o Richardson fez um golaço, senão era mais 1-0 aí. Mas eu espero que nas oitavas de final, Pedro, os caras já entrem pra decidir. Não entre que nem esses primeiros jogos que entraram meio devagar, querendo estudar o jogo, estudar o adversário. Tipo, vamos ver como nós vamos fazer, e aí vai deixando o tempo passar. Não, já entra logo no começo, já mete 2 gols logo de cara pra ficar tranquilo e aí jogar do jeito que eles gostam de jogar, que é no contra-ataque. Entendeu? Porque se ficar esperando, especulando, a Coreia vai achar, ok, vamos ficar assim que tá bom. Que nem o Brasil tá achando o quê?
Não é porque os outros times todos jogam na retranca contra o Brasil que o Brasil tem que ficar lá tranquilo, a gente vai atacar a hora que a gente quiser. Não. Pressiona desde o começo, já mete o gol logo de cara, que aí fica tudo mais tranquilo, tudo mais fácil, cara. Hoje, não sei se vocês viram o jogo a bola deu a saída de bola. O Brasil não passou do meio de campo para o ataque, depois ficou uns 3 minutos tocando a bola ali atrás, goleiro, zagueiro, lateral, Fabinho. Velho, para, mano. 3 minutos tocando bola, 3 minutos o Marrocos já tinha feito gol no Canadá, o Canadá já tinha feito gol na Croácia. Para, velho. Tem que atacar, tem que ir pra cima dos caras, mano. Não. E só pra citar, já que você está falando nesse ponto, hoje ser brasileiro em termos de assistir jogo não foi muito legal, porque ao mesmo horário que estava jogando o Brasil, estava jogando Sérvia e Suíça e foi um jogo animadíssimo. Então aproveita que você Muito tá legal. falando e já traz ele pra gente. E daí você estava dizendo que quando o Brasil deu a saída de bola, ficou tocando a bola lá atrás, com 20 segundos de jogo, a transmissão oficial do jogo não tinha nem colocado o placar ainda ali em cima da tela, e a Suíça já quase fez um gol num bombardeio no goleiro da Sérvia ali, com chuta-rebote, e você fala assim, nossa senhora, a Suíça veio para ganhar o jogo, hein, velho? E começou assim, o jogo foi um retrato disso, cara, tanto para a Suíça quanto para a Sérvia, mais ainda para a Suíça. A Suíça jogou melhor do que a Sérvia e bombardeou o time da Sérvia. A Sérvia jogou muito bem também, teve seus momentos de ataque, começou perdendo, depois virou o jogo. Muito da virada da Sérvia se deu porque no segundo gol também a zaga suíça saiu jogando errado e um passe errado para trás que o Vlahovic aproveitou e botou a bola para dentro, né, num recuo errado. E a Sérvia virou. Depois que aconteceu isso, cara, com a Sérvia na frente do placar, a Suíça não perdeu em nenhum momento o ímpeto e a gana de vencer, de se classificar e tudo mais. Tudo que a gente está criticando no Brasil de hoje, aqui que já estava classificado e entrou de salto alto, digamos assim, a Suíça continuou trazendo com força para cima da Sérvia, virou para o segundo tempo, daí logo no começo do segundo tempo 2-2, mais um pouquinho 3, Não, não, o empate foi no final do final, primeiro né? tempo 2. No final do primeiro tempo 2-2, no começo do segundo tempo 3-2, Aliás, esse depois que terceiro virou gol foi um 3-2. golaço, hein, Pedro? Esse terceiro gol que o cara Mas, deu um calcanhar pra dentro da área, não foi, cara? cara, foi uma visão do meia que deu um Exato. calcanhar pro cara que tava passando por trás dele chegar Isso. O chutando. Foi Freuler. O lindo, foi Freuler que lindo. fez o gol, é. Poderia ser a mesma coisa com o cruzamento do Rafinha hoje, se o Bruno Guimarães tivesse aberto as pernas, o Pedro Exato. faria o gol, mas ele não teve essa visão que o cara teve, entendeu? Mas foi um puta de um golaço, e depois do gol, o jogo continuou agitado ainda, com a Suíça tomando as ações, a Suíça buscando o quarto gol, já classificada e com a vantagem do empate. Então, assim, você vê que a Suíça, que a gente está sabendo, aquele time retranqueiro, que joga para 1-0, 1-0, 1-0, difícil de fazer gol, mas também difícil de tomar gols. E hoje saiu pro jogo, cara. Jogou de um jeito diferente. Eu não sei se é por causa das questões políticas entre Suíça e Sérvia, que eles têm aquelas questões de Kosovo engasgada com a Sérvia e tudo mais. E tem jogadores da Suíça que são filhos de cidadãos do Kosovo e tem essas questões políticas, eles já entram brigados, já O entram com Shaqiri e o homenagem, com Schalke são bandeiras de Kosovo. albaneses, né? O Shaqiri e o Xhaka são albaneses, Isso, né? isso, exato. E dá uma puta de uma polêmica toda vez que essas duas seleções se enfrentam, e hoje foi guerra. Suíça e Sérvia foi guerra, um jogaço de futebol que a gente perdeu, né? Porque a gente ficou vendo a porcaria do jogo do Brasil. E depois eu vou me forçar a assistir essa reprise da Suíça, porque eu só pude ver o compacto. Sim. E 20 minutinhos não me satisfez desse jogo aí. Depois eu vou Ficou um buscar essa gostinho de quero reprise. mais, né? Mas eu acho que no modo geral foi isso que eu trouxe aí do jogo. Se alguém quiser Pedro, acrescentar alguma coisa que eu esqueci, por só tem favor, uma fica à pergunta pra te vontade. fazer, cara. Por que que quando eles jogam com o Brasil é 2 caminhões em frente da área e quando eles vão jogar entre eles aí é jogo aberto, atacando, ataca, ataca, ataca? É o Brasil que mete medo ou eles que não veem, que conseguem jogar dessa maneira contra o Brasil, cara? Não é só contra o Brasil, né? Com seleções consideradas maiores que a Suíça, ela joga mais defensivamente, certo? Não é só o Brasil. Mas o Brasil é isso há muitos anos, Andrezão.
O Brasil é essa potência desde antes de eu crescer, desde antes de eu ser adolescente. Quando eu era criança, o Brasil já era uma potência. E todo mundo que enfrenta o Brasil enfrenta com medo, enfrenta de forma defensiva, a não ser as seleções de mesma prateleira, que daí tenta jogar de igual para igual e se sobressai às vezes. Mas o Brasil sabe também que a Suíça vai jogar assim contra ele. Por isso que a gente tem que saber jogar contra as seleções que jogam assim. E eu acho bom, porque a gente fica reclamando, por exemplo, Camarões. Camarões não jogou no ferrolho hoje Não, com a gente. não. Camarões entrou com 4 atacantes, cara. Camarões tentou jogar futebol contra nós e ganhou o jogo. Sim. Então, o problema aí é o Brasil, não da Suíça, de como entra com nós Ô, contra nós e essas seleções aí, né, cara? Eu acho que o Eduardo, Brasil que errou muito. Eduardo, Suíça fez esse jogo surpreendente aí contra a Sérvia, realmente. Atacou muito, criou bastante chance, ganhou por 3-2, podia até ter ganhado demais. Aliás, se fizesse 4-2, né? O Brasil teria ficado em segundo no grupo. Então, só para deixar claro aqui para vocês. Mas daí eu pergunto para você, Eduardo. Essa Suíça que a gente viu jogar hoje, tem condições de ir um pouco mais longe na Copa ou oitavas de final é o limite? Então, André, só queria trazer um pouquinho antes a minha decepção com a Sérvia. Que a gente falou de tanta seleção europeia aí, que, pô, essa seleção, aqui é Brasil e Sérvia, a gente trouxe outras seleções ao longo do jogo. Dinamarca, Gales, né? Exatamente. As seleções de medianas da Europa que a gente apostava muito nessa Copa do Mundo, quase todas uma decepção completa. Então, o jogo de Camarões e Sérvia, aquele 3-3 pareceu que foi um relaxamento excessivo. A gente já falou de jogar com linha alta, ganhando de 3-1. Jogo contra o Brasil totalmente retrancado. Aí hoje, parece que as seleções estão apostando tudo em um jogo e um jogo está se dando mal. Sabe? Ah, não, esse jogo é o jogo que eu preciso classificar. Meu, são 3 jogos, tenta jogar os 3 jogos, por mais que ninguém vai enfrentar o Brasil assim, porque num tiroteio a tendência de você perder o jogo pro Brasil é grande. Tá retrancado também. Então, vamos pro Bumba Meu Boi, vamos tentar fazer um negócio mais leve. Mas muitas seleções se deram mal numa mesma configuração que a Sérvia hoje. E a Sérvia, para mim, é só mais uma seleção europeia que decepcionou nessa Copa. E aí, falando um pouco da Suíça agora, a Suíça demonstrou, principalmente hoje, um futebol muito bacana, um futebol bem envolvente, um futebol que pode incomodar Portugal. Mas aí eu acho que no momento de estar enfrentando Portugal, o que ela vai fazer? Vai jogar igual contra o Brasil. E aí, a Será? chance de Portugal não é perder tão é forte muito assim, grande. né, cara? Ah, Não, esse, então, mas tô falando, aí a chance de esse. perder é muito maior. Em vez de você tentar É, encarar igual encarou a Sérvia, eu acho que ela vai tentar encarar igual encarou o Brasil. E aí a chance de perder aumenta e Portugal classifica, na minha opinião, com tranquilidade. senhores, eu não Beleza. ia falar, mas já que o Eduardo trouxe em relação à Sérvia, isso que ele trouxe da Sérvia ser uma decepção, não sei se alguém já falou isso, algum analista de futebol, alguma coisa, mas eu, Pedro, fiquei com a impressão da Sérvia o seguinte: a Sérvia não tem segundo tempo, cara. Porque contra o Brasil perdeu o jogo no segundo tempo, estava ganhando de 3-1 de Camarões, deixou empatar no segundo tempo. Daí hoje estava 2-2, foi pro segundo tempo, tomou uma virada e quase tomou 4-2. Então a Sérvia, todos os segundos tempos da Sérvia na Copa do Mundo foram horrorosos. Tudo que a Sérvia apresentou foi no início de jogo. Eu não sei se isso tem a ver com preparo físico, preparação mental. Eu não sei o que acontece, mas toda a etapa final de jogo da Sérvia foi ruim. Então, é uma boa observação, é uma coisa a se estudar, então, né? Se realmente isso aconteceu, é uma boa análise para a gente começar, para os sérvios começarem a entender o que está acontecendo na seleção, né? Porque tem que corrigir isso. De qualquer maneira, esse grupo terminou com o Brasil em primeiro lugar, também mais sorte que juízo, e a Suíça em segundo, né? Aí, na análise que a gente tinha feito antes da Copa começar, a gente tinha colocado Brasil e Sérvia. A gente foi unânime aqui. Então a Suíça entrou aí meio que Uhum. de gaiato nessa classificação, né? Isso posto, Pedrão, a gente tem outro grupo que teve definição hoje que também não foi bom para os sul-americanos, né? A gente teve aí um. E que nós também erramos. Também erramos, também erramos. E a gente teve aí, na última rodada, Portugal já entrou classificado, né? Então Portugal também poupou muitos jogadores, só o Cristiano Ronaldo, acho que entrou de titular, o goleiro e o Cristiano Ronaldo de titulares, né? E Portugal encarou a Coreia do Sul, acabou sendo derrotada por 2-1 e esse resultado acabou classificando o time sul-coreano, né, Eduardo?
quer trazer um pouquinho aí o que você achou desse Portugal e Coreia, cara? Então, o jogo em si começou com Portugal lá em cima, 1-0, 5 minutos, parecia que tudo ia dar certo, mas aí eu acho que caiu numa mesmice do que a gente falou do Brasil aqui. Jogadores reservas não tendo esse entendimento de que eu vou continuar numa intensidade gigantesca aqui. Parece que se acomodou, parece que 1-0 fez mal para Portugal nesse começo de jogo, em vez de deixar o time mais leve, tirar aquele peso, acho que entrou relaxado, fez um gol e achou que ia ser isso o jogo inteiro. E a Coreia, né? Ao contrário de Viu uma Portugal, ainda oportunidade, jogava né? uma classificação. Isso, viu uma Ainda jogava uma oportunidade. classificação. O Tubarão viu o sanguinho na água ali e falou: Olha, acho que dá. E aos poucos, ao longo do jogo, foi cada vez mais acreditando no jogo. Foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, até que assim, virou um jogo maluco. E aí Aliás, não tem como a gente falar sim, isoladamente desse jogo sem citar o outro, né? E aí ficou aquele negócio de sim, um gol aqui, um gol aqui classifica lá. Virou aquele foi, negócio de você ficar observando foi, os dois jogos. sim. E, pô, o E jogo em si não tem muito o que trazer, vai, porque foi muito mais, eu acredito, negócio sim, de coração, vamos, sim. vamos, vamos. E foi, pô, legal também a Eu só Coreia queria, classificar. A eu gente tem. só queria dar um destaque aqui pro segundo gol da Coreia do Sul, né? Que o nosso queridíssimo Heung-min Son pegou a bola num contra-ataque na linha no campo de defesa, Que corrida, que deu, puxada de deu contra-ataque, um que passe no meio das pique pernas, e né, o André? passe Você é demais, André. deu um pique animal, ou seja, que a gente está acostumado a ver ele fazer na Premier League, né? Na Copa do Mundo ele fez a mesma jogada, só que aí três portugueses foram tentar fechar ele, o que ele fez? Ele deu um passe milimétrico pro outro atacante que estava entrando pelo meio da zaga, né? Esse passe no vão das pernas até do zagueiro português, e aí o atacante coreano finalizou muito bem também, méritos para ele, tirou do goleiro, gol da virada. E esse gol acabou classificando a Coreia do Sul. Coreia do Sul que entrou nessa rodada meio que desacreditada, eu acho que ninguém, nem a gente mesmo aqui, tava, eu confesso pra vocês que eu já dava a Coreia do Sul eliminada, fora dessa briga. E no fim das contas ela acabou ficando com a vaga. Me surpreendeu demais. Ela se classificou aí, só para trazer para vocês os detalhes. No número de gols marcados, ou seja, ela fez mais gols que o Uruguai, né? Porque eles ficaram com o mesmo saldo de gols, mas aí a Coreia marcou mais gols que o Uruguai. Marcou 2 gols a mais que o Uruguai na Copa do Mundo. E por ter esse ataque mais efetivo, né? Muito por culpa do nosso treinador uruguai, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A Coreia acabou entrando, se classificando e vai encarar o Brasil nas oitavas de final. E aí, como a gente já trouxe do outro. Diga, Du. E aí, assim, só para puxar um gancho do que a gente falou agora há pouco, de que a Sérvia jogou a Copa do Mundo por um jogo e tudo mais, que legal. A classificação da Coreia agora também não dá para falar só desse jogo. Aquele 2-0 que saiu perdendo e empatou com 2-2, que acabou perdendo o jogo por 3-2, mas aquele 2-2 é o que classificou a Coreia hoje, né? Aqueles dois A gols Coreia marcados, tentou exato. a Coreia tentou todos os jogos dessa Copa classificar, mesmo a gente dando ela como carta fora do baralho nessa última rodada, mas ela jogou a Vera todos os jogos e tentando de tudo para se classificar. Então ela acaba sendo premiada por algo, que a gente vai falar do Uruguai, que também jogou todas as fichas em um jogo. Ainda Exato. ficou com o jogo. Coreia não, Coreia foi premiada por tentar em 3 jogos, que é o que você tem que Isso, fazer, né? exato. E como a gente trouxe aqui no outro jogo, né? Estavam jogando Gana e Queria, Uruguai. só Oi, queria, Pedrão. antes da gente fechar Fala. Portugal, o Cristiano Fala. Ronaldo perdeu mais gols, tá? Mais Perdeu. um jogo de Cristiano Perdeu. Ronaldo perdendo oportunidades, tá? Só isso que eu queria E fazendo ressaltar que careta. Errando gol e fazendo careta. o homem não é mais o mesmo, meu povo. Ai, vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar que eu ainda não desisti dele. No outro jogo, Pedrão, a gente estava tendo Gana e Uruguai, né? O Diego Alonso parece que ouviu os clamores populares, não só do Uruguai, como do Brasil inteiro, pedindo o De Arrascaeta no time titular, né? E colocou ele para jogar, né, Pedro? Traz pra gente aí, porque o Uruguai ganhou, mas não levou, né? O Uruguai foi eliminado, mas o Uruguai foi eliminado pelos dois primeiros jogos das duas primeiras rodadas, igualzinho à Alemanha. Não dá para criticar que a Alemanha faltou fazer mais gols na Costa Rica e não jogou bem contra a Costa Rica. A Alemanha atropelou a Costa Rica. O Uruguai hoje não chegou a atropelar o seu adversário, que foi a equipe Gana. de Gana, onde já se tinha história, onde já se tem uma recente rivalidade por causa da última Copa do Da Mundo, que Copa o de Soares tirou o 2010, gol de Gana exato. com a mão.
A Copa de 2010, perdão. Isso. Tirou um gol com a mão e tudo. Tem toda uma história Gana e Uruguai. E hoje eles vieram para se vingar de Uruguai. Não conseguiram. O Teve Uruguai pênalti de jogou, foi novo, hein? superior. Estão perdendo pênalti. Começou perdendo um pênalti e demorou muito para eles se recuperarem desse pênalti perdido. O Gana depois perdeu o pênalti nos minutos sequentes, tomou o primeiro gol, daí pouquíssimos minutos depois tomou o segundo gol, 2-0. Dois gols de De Arrascaeta, meu amigo. De Arrascaeta, que não estava sendo titular, jogou um jogo de titular, fez 2 gols. Então, assim, Os únicos para gols quem da Copa. os 2 gols do Uruguai na Copa. E para quem tinha. E o Uruguai corria o risco de ser eliminado como sendo um campeão mundial sem fazer gol em Copa do Mundo, hein, cara? Daí fez esses 2 gols. E para quem tinha dúvida de De Arrascaeta titular, hoje ele deu a resposta. Deu a resposta para a imprensa, deu a resposta para o técnico, deu a resposta para os companheiros dele, deu a resposta para o povo, para todo mundo. Ele falou assim: ó, condições de jogar e ser titular eu tenho. Era opção técnica eu não estar jogando. Então, para quem duvidava do homem, tá aí: 2 gols. Uruguai 2-0. O segundo tempo, o Uruguai teve pênaltis não marcados, né? Inclusive um deles nos acréscimos do jogo, onde o Uruguai poderia ter feito 3-0 esse classificado. Mas não rolou, Andrezão. E o Uruguai, a Gana tentou no final do jogo, no segundo tempo foi um jogo espetacular, daí foi quando o Gana se recuperou do pênalti perdido, que no primeiro tempo ele não conseguiu se recuperar, né? Gana ficou desnorteada do pênalti que perdeu, não jogou de igual para igual no primeiro tempo. No segundo tempo começou abaixo ainda, mas depois dos 15 minutos do segundo tempo, o Gana começou a se recuperar e atacar o Uruguai de uma forma mais incisiva e teve chances claras de gol. E no final do jogo foi realmente aquele futebol antigo que a gente gosta de ver, aberto, de ataque e contra-ataque. Era o Uruguai atacava, o goleiro defendia, passava a bola para o time de Gana, Gana atacava, o goleiro defendia, daí o Uruguai, o goleiro defendia. Era um lá e cá muito legal de se ver, com chutes perigosos, com os goleiros fazendo belas defesas. Então foi um jogo animadíssimo, Andrezão, no segundo tempo, principalmente depois que nos acréscimos do segundo tempo do jogo Portugal e Coreia, a Coreia fez o gol e virou o jogo. Ainda estava nos 80 minutos do jogo do Uruguai, e daí já começou o desespero, porque eles souberam do gol lá contra o jogo contra Portugal e tentaram correr atrás do placar para diminuir. Daí foi desespero atrás de desespero, era o banco do Uruguai segurando o choro, todo mundo correndo, pedindo para os titulares fazer gol, que estava sendo eliminado. Nesse momento, o desgraçado do técnico já tinha tirado o Arrascaeta, que o Arrascaeta foi titular, mas foi substituído no meio do segundo tempo, porque não dá para esse técnico. Arrascaeta não tem condições de jogar os 90, e eu tenho certeza que ele se arrependeu de estar precisando fazer um gol e não estar com o Arrascaeta ali naquela meiuca no final do jogo, meu amigo, tenho certeza. E o Uruguai não conseguiu, infelizmente não conseguiu chegar, teve o mesmo saldo de gols que a Coreia, como o André já trouxe aqui, e perdeu por gols pró. A Coreia se classificou por esse detalhe aí. Então, Andrezão, decepcionante para o Uruguai. Eu estava apostando no Uruguai, eu queria ver o Uruguai, e hoje o Uruguai foi o time que a gente apostou desde o início. E hoje o Uruguai foi o time que a gente queria ver desde o início, com a Rascaeta. Então, assim, a gente não estava tão errado em dizer que o Uruguai é uma baita de uma seleção se o Arrascaeta está nela. Sem o Arrascaeta dentro do time do Uruguai, não tem criação, não tem criatividade, não tem ousadia, e o Uruguai fez 2 péssimos jogos, onde ele poderia ter empatado o jogo contra Isso. Portugal e onde ele poderia ter ganho o jogo contra a Coreia. Então, cara, eu coloco essa eliminação do Uruguai aí nas costas do Diego técnico, Alonso. nas péssimas escalações que ele fez, e eu acho que é mais um técnico que vai voltar demitido aí depois Com dessa Copa do certeza. Mundo, meu Com amigo. certeza. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jogadores como Jorge de Arrascaeta, que tem essa, como é que eu posso dizer? Essa qualidade diferenciada, essa coisa que pouquíssimos jogadores nascem com esse dom, né? De fazer aquela camisa 10 com maestria, como ele faz ali. Por que esses jogadores acabam sendo preteridos por muitos treinadores? Não é caso apenas do Diego Alonso. E acabam ficando no banco, acabam não sendo convocados e tudo mais, Eduardo. Me explica, cara, como é que isso acontece? Se é que é possível explicar, né?
porque é algo inexplicável, mas aonde que eu acho que está tudo errado, né? É muito do que a gente fala, do que o futebol cada vez mais, pelo menos o pensamento de alguns técnicos principalmente, o futebol é muito uma questão física. Então, assim, é um cara que vai conseguir jogar nas duas pontas do campo, ele vai conseguir acompanhar o lateral, dane-se o lateral que me marque. Não sou eu que tenho que o tempo todo acompanhar o lateral. Monta um tipo de esquema onde ele pode jogar um pouquinho mais solto, e aí que a gente vai, por falar em Uruguai, pode ser um pecado falar isso daí, mas se é esse técnico ou próximo que me conduza um Uruguai num 4-3-3, aonde na ponta esquerda, com total liberdade, o Arrascaeta, na ponta direita, o Valverde, o Darwin Nunes, e aposenta Soares e Cavani. Porque hoje, para a ideia do técnico, penso eu, que seja, eu estou preterido, o Arrascaeta ele é preterido para poder ter ou Cavani ou Soares jogando. Só que, poxa, é uma geração que foi, né? Uma geração que é Cavani e Soares, acabou. Não consegue mais ter, além de você tirar o Darwin Nunes da posição natural dele, você me tira um Arrascaeta de um jogo para eles poderem jogar. Apesar do Não Soares ter dá. jogado bem hoje, né, Simplesmente Edu? não dá. Não, mas aí eles são, igual eu trouxe o Havertz na Alemanha, para mim, na minha opinião, Há conversando bem momentos, com né? eles, porque são estrelas, porque são ícones do Uruguai, conversa para que seja para momentos de jogos. Você não vai ser titular agora num jogo igual hoje. 80, igual o Pedro trouxe, 80 e poucos minutos, com 8 de acréscimo. Você ia ter uns 15 minutos. Se eles estão no banco, coloca os dois. Aí vira um bumba meu boi para que os dois joguem e tudo mais. Mas não dá para tirar o Rascaeta para um deles jogarem ou ser titular. Esse é o pecado. Parece que na cabeça do técnico é um ou outro, porque o Arrascaeta não aguenta fazer a função de marcar onde um dos dois não vão marcar. Ou o Soares ou o Cavani. E aí, naquele futebol de que pelo menos 10 tem que marcar, o Arrascaeta é substituído. Então, é mais uma, como a gente falou da seleção belga também, é mais um que faltou uma mão numa renovação para valorizar os atuais jogadores e não viver de um passado de Exato. jogadores aí de uma geração de ouro, tudo mais. Faltou um Mas cara mais, poder, faltou o Lugano ser o técnico do Uruguai para poder fazer uma Boa. limpa Ó, um aí, bom nome, hein? fazer Ó o uma Eduardo, limpa. ó o Eduardo já cavando um treinador novo pra seleção, Pedrão. mas só Faz em uma defesa limpa, do cara. Soares, hoje os gols do Soares Arrascaeta foi bem saíram de hoje. jogadas do Soares, Soares né? foi Foi bem hoje. Soares e Arrascaeta. Hoje foi o diferencial do Uruguai, foi Soares e Arrascaeta. A gente sabe que os caras têm condição de jogar. Mas é que, cara, eu falei pra vocês, vou repetir, o Darwin Nunes termina a Copa sem nenhum gol, sem nenhum lance de perigo. O Darwin Nunes não dá, cara. Não dá, eu tô falando pra você, não é exagero nenhum. Ele é finalizador, beleza, mas ele não fica lá esperando a bola para finalizar. Ele vem buscar aqui atrás, ele abre na ponta, ele quer sair correndo, puxando contra-ataque, e não é a dele, cara, não é de verdade, porque o Darwin Nunes, ele é muito, mas muito, olha, mas muito mais limitado que o Cavani e o Soares, porque o Darwin Nunes lembra do Soares e do Cavani com a idade do Darwin Nunes e aparecendo. Cara, era outra qualidade de futebol, cara. Sim, Por isso, e sim. o Darwin Nunes hoje é a grande estrela do Uruguai aí, porque joga no Liverpool, contratado a milhões de libras esterlinas, cara. E essa porcaria toda aí, enquanto o Arrascaeta tá aqui esquecido no Flamengo, fez 2 gols pro Uruguai, jogando muito no Flamengo, e a Europa não olha para ele. Tá de sacanagem, né, cara? Você tá de sacanagem. Aí a gente vê que o técnico uruguaio não vê futebol brasileiro. Não vê. Ele não vê. Não vem me falar que esse cara vê futebol brasileiro, que ele não vê, cara, de verdade. Ô, Pedro, Pedro. mas aí é um pouco do que a gente conversou ontem também, que o André trouxe muito bem, que eu concordei. É assim, o ponto é que dos três tem que jogar um. Você pode escolher, cada um vai ter o seu preferido aí. Tem gente que vai achar que é o Cavani, tem gente que vai achar que é o Suárez, tem gente que vai achar que é o Darwin Nunes. Mas não dá para você abrir mão de você limitar o Valverde, aonde, de novo, o protagonismo que ele tem no Real Madrid e ele não ter no Uruguai, pelo amor de Deus. Sabe, o quanto ele joga solto no Real Madrid. E aí no Uruguai você coloca lá o Pelistre para jogar, por mais rabiscado que ele seja ali para entrar fazendo a diferença, mas está limitando uma zona de campo do cara que está sendo o cara do Real Madrid. Então pera aí, pô, deixa eu valorizar aqui o que eu tenho de bom. Então coloca o Valverde com uma liberdade maior,
Aí você coloca aí o Arrascaeta com uma liberdade maior e escolhe um dos três para cada um momento do O, jogo. Se for um negócio de desespero, põe dois. Mas tá tudo errado. O Uruguai foi muito mal escalado, muito mal conduzido, sim, né? sim. Pedrão, você trouxe aí uma curiosidade aí sobre o Darwin Nunes querer sair da área, fazer outras coisas que ele não sabe e tudo mais. Hoje eu só vou trazer abrir um parênteses aqui para vocês, porque eu achei muito interessante. Eu tava vendo o Elano, aliás, um abraço pro Elano aí, excelente, um grande jogador que a gente teve aí no nosso futebol, pouco valorizado, ele era muito mais bola do que davam bola para ele. Ele fez um comentário hoje falando sobre o porquê que o Richarlison é o titular da seleção e não o Gabriel Jesus. Porque como jogador, o Gabriel Jesus é melhor, tem mais recursos, é mais habilidoso e tudo mais. E ele fez uma análise, cara, que eu acabei concordando 100% com ele, que é o seguinte. O Richarlison, não, ele é o centroavante. Ele não tenta ficar saindo da área, vindo aqui atrás pegar a bola, indo nas pontas querer ajudar, fazer tabela. Ele fica ali e ele cobra o pessoal de dar a bola para ele. Ele fala, eu preciso de bola aqui em mim para eu fazer o gol. O Gabriel Jesus, como centroavante, tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que parar de sair da área, de vir atrás, de ir na lateral, de querer fazer tabela. Fica na área, espera a bola sobrar para você e você faz o gol. Entendeu? Por isso que o Richarlison joga e o Gabriel Jesus fica no banco, não faz gol, e a galera critica e tudo mais. Por mais que ele seja um bom jogador. Se ele é centroavante, quer jogar de centroavante, fique na área. Para de sair, para de atrapalhar o lado, para de querer vir buscar a bola no meio. Não faça isso. E é por isso que o Richarlison é o titular. Cara, eu concordei muito com o Elano, cara. E a mesma coisa serve pro Darwin Nunes. Se você só sabe ficar na área, fica na área. Não sai de lá, que a bola chega pra você. E se não chegar, você come o dos meias que não estão dando a bola pra você. Ô, André, mas Fala. aí pra mim, André, isso daí, eu acho, né? É um pedido do técnico para, de novo, eu, técnico, estou valorizando o Cavani, eu, técnico, estou valorizando o Suárez, esse lugar do campo é deles, eu quero colocar o Darwin Nunes, então o Darwin Nunes participa do jogo de algum jeito aí. Então, para mim, ainda é mais uma coisa ruim de fazer com que ele tente jogar de um jeito que ele não consegue, mas ainda para manter Suárez, porque o Darwin Nunes é mais novo, então ele vai saber fazer uma sombra ali na marcação, de uma saída de bola, ele vai jogar mais recuado para poder ajudar na marcação, para, de novo, a gente manter Sim, um dos dois lá na frente, boi sim, cansado. exato. De qualquer Mas não maneira. é boi cansado, velho. É isso eu não posso concordar, de verdade. Chamar o Soares ou o Cavani de boi cansado não dá, velho. Porque não tenho como concordar com isso, de verdade. Os caras são pica das galáxias. O outro tá me chamando de boi cansado. Quando o Darwin Nunes pede pau desgraçado, é a estrela que a gente tem que manter porque ele faz uma sombra na marcação. Pau no cu da marcação, então, velho. Você tá de sacanagem comigo, de verdade. É o que a gente está falando, Pedro. Tem que ser um dos três. Não dá para você tentar Exato. encaixar o Darwin Nunes para Tá, recuar. É mas um dos é três. que o Darwin Nunes não tinha que ser opção, velho. Eu prefiro ser criticado de manter o Darwin Nunes. O povo uruguaio, se eu sou o técnico da seleção, pode me criticar de eu manter o Darwin Nunes no banco, mas eu não coloco o Soares e o Arrascaeta no banco nem fodendo, velho. Porque esses caras têm poder de decisão. Esse cara tem poder de decisão do. Quando tá precisando fazer gol, esses caras aparecem, velho. Você entendeu? Essa é a diferença, velho. O Darwin Nunes não. O Darwin Nunes faz gol no primeiro tempo, quando o jogo tá 0-0 ou 1-0 ou já tá uma goleada já estipulada. Darwin Nunes não mostrou esse poder de decisão que esses caras têm Sim, ainda, sim. de verdade. Pedrão, aí nesse grupo, né, acabou ficando então Portugal em primeiro, com a Coreia do Sul em segundo lugar. Aí Portugal vai encarar a Suíça e o Brasil a Coreia do Sul nas oitavas de final. E assim a gente terminou a fase de grupos. Já temos todos os confrontos das oitavas de final já definidos. Eu vou. Terminamos a nossa fase de grupo, Andrezão. E eu Exato. quero ver se esse boi cansado aí desse nosso compadre fez a seleção da fase de grupo dele. Eu tô querendo saber se ele fez. Eu acho que sim, mas ó, você Opa! quer passar Acho para que as eu fiz, rapaz. seleções? Quer Eu passar? acho que você pode só para dar o cruzamento, daí o cruzamento de como ficou Tá, as então oitavas, vamos daí a lá. gente passa para as Deixa seleções. eu passar aqui para vocês como é que ficou então o chaveamento das oitavas de final, né? Já colocando mais ou menos na ordem das chaves, vocês vão saber que quem vai se enfrentar é simples. Se você tiver alguma dúvida de como é que funciona, como é que vai funcionar agora, as oitavas de final vão ter 2 jogos por dia, né? Os times que jogam no mesmo dia se enfrentam nas quartas de final. Tá? Então fica fácil da gente entender. Por exemplo, amanhã a gente vai ter
Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália. Os vencedores desses dois jogos fazem uma das quartas de final, né? No domingo, a gente vai ter o Japão contra a Croácia. No domingo não, perdão. No domingo a gente vai ter a Inglaterra contra Senegal e a França contra a Polônia. Tá? E aí, desses aqui, os vencedores desses aqui também fazem uma quarta de final. Já podemos ter Inglaterra e França nas quartas de final. Alerta de jogo grande aí pro Pedro que adora. Né? Na segunda-feira, a gente vai ter o Japão e a Croácia, o Brasil e a Coreia do Sul. E aí os vencedores aqui também se enfrentam numas quartas de final. E na terça-feira, fechando as oitavas de final, a gente vai ter Marrocos e Espanha e Portugal e Suíça. E os vencedores aqui também se enfrentam nas quartas de final. Tá? E aí, como é que ficaria o caminho aí da final, para quem tem curiosidade? E assistir uma Espanha e Portugal seria delicioso assistir uma Espanha e Portugal. Então daí como é que ficaria para Não, quem... lógico, eu vou torcer para o Marrocos, mas assistir uma Espanha e Portugal ia ser delicioso também, um Sim, clássico sim. maravilhoso. E aí, A Pedro? redenção do hat-trick de Cristiano Ronaldo, hein, cara, com um gol de bicicleta e tudo. Daí eu me rendo ao homem. Se ele fizer isso, eu acho que essa sua crítica a ele, acho que vai por terra, hein? Enfim. Ué, mas eu tô criticando com base, né? Ele tá Sim, perdendo gol, sim, né? sim, sim. Mas daí como é que ficaria, né, as quartas de final? Esses vencedores aí de Argentina, né, Austrália, Holanda, Estados Unidos, eles fazem, esses aí chegam numa semifinal. Quem que eles enfrentam na semifinal? O vencedor justamente do caminho do Brasil. Brasil, Croácia, Japão, Coreia do Sul, ou seja, podemos ter na semifinal Brasil e Argentina, né? E aí do outro lado da chave, Só continuar que o nosso compadre André travou. Então é o seguinte, ele trouxe as oitavas de final. São dois lados, né? São 8 times de um lado, 8 times do outro. Quem está desse lado só enfrenta na final o time que está do outro lado. Então, de um lado a gente tem Holanda contra Estados Unidos, Argentina contra a Austrália, Japão contra a Croácia, Brasil contra a Coreia. Do outro lado a gente tem Inglaterra contra Senegal, França contra a Polônia, Marrocos contra a Espanha e Portugal contra a Suíça. Então, esses dois lados, a gente só vai ter confronto dos dois lados se encontrando numa eventual final. Então, quem está do lado do Brasil de times grandes, né? Temos a Croácia, né, que vai enfrentar o Japão. Do outro lado, a gente tem Inglaterra contra Senegal, França contra a Polônia, Marrocos contra a Espanha e Portugal contra a Suíça. Ou seja, se o Brasil ganhar da Coreia, ele vai enfrentar Japão ou Croácia. E se ganhar de Japão ou Croácia, muito provavelmente vai pegar o vencedor de ou Argentina e Austrália, ou Holanda e Estados Unidos. Eu falei muito provavelmente porque eu ia falar ou Holanda ou Argentina, mas não dá para saber. Então eu falei os 4. E daí poderemos ter uma semifinal de Brasil com Argentina, Brasil e Holanda, por exemplo, se tudo der certo. E agora do outro lado, a gente tem Inglaterra enfrentando Senegal, que se ganhar enfrenta os vencedores de França e Polônia, a gente pode ter Inglaterra ou França. E Marrocos enfrentando a Espanha, que o vencedor desse jogo enfrenta ou Portugal ou Suíça. E a gente pode ter Espanha e Portugal, Inglaterra e França. Entendeu? Temos clássicos lá do outro lado e uma eventual semifinal entre Inglaterra e França contra Espanha e Portugal, por exemplo. E fica bastante equilibrado, com bastante clássico aí, tanto de um lado quanto do outro. Então, grandes seleções foram eliminadas na primeira fase da Copa, mas ainda temos grandes seleções nessa fase eliminatória, nem tudo está perdido, está bastante agitado e legal isso daí. Acho que foi isso dos cruzamentos. O Andrezão já conseguiu voltar? A gente pode passar para as nossas seleções da fase de grupo? Andrezão? alô, estão me ouvindo? Você voltou? Agora sim. Agora eu estou te ouvindo, agora sim. Só que eu acho que eu tô sem vídeo, cara. Pera só um pouquinho. Pedrão, você trouxe bem aí. Andrezão, você tá vazando na live a tela aqui do nosso Discord, cara. Eita. Por que está... Deu zica aqui, gente. Pera aí.
Entendi, mas Vamos a ver se eu live resolvo aqui. tá online e funcionando aqui. Tá, se eu não Então consigo. passa a sua seleção aí, Pedro. Vamos passar nossas seleções, ó. Vamos Porque falar deu goleiro, problema goleiro aí? técnico. Vamos todo mundo passar tudo. Vamos goleiro, vai. Vai. Goleiro. Seleção da fase de grupos após 3 rodadas dos 3 compadres aqui. Compadre Pedro vem com o goleiro que é o Chesney. Todo mundo, né? Não tem como. É o César. Chesney. E você, André? Chesney, Então tem Chesney. como. Ó, eu montei minha seleção no 4-3-3 com Eu também.2 volantes e 3 atacantes, tá? Todo mundo. Então vamos lá. Lateral direito, eu vim com o Cash da Polônia. Eu vim com o Hakimi. Eu fui de Fuller, da Aqui. Costa Rica. E você, André? O autor do gol e do quase gol contra a Alemanha, o Fuller, que o Isso, Neuer defendeu, né? exatamente. Fuller Muito foi um bom. destaque na lateral. Os zagueiros que eu trouxe, vou passar os dois já, tá? Daí eu trouxe o Ake, da Holanda, e eu trouxe o Koulibaly, de Senegal, que colocou o Senegal nas oitavas. Eu acompanho. Eu fui Você de, também? eu fui de A cara tá Ake, de gol, filho. eu fui de Ake e Thiago Silva. Thiago Silva. Boa. E lateral esquerdo eu fui com o Stupinhan, do Equador. Eu fui com o Davis. Eu também fui com o Davis, apesar dele É, não ser lateral na então Copa, ele jogou, eu ele é tava falando pro lateral, André, pô. vocês estão O Hakimi. roubando. Vocês estão roubando, que ele não jogou de lateral na Copa, viu, seus Ó, pilantras? o Hakimi também. Não, mas o Hakimi nem jogar jogou, na verdade, né, É, ele velho? jogou Ele foi poucos substituído minutos, nos jogos aí, tá? exato. E dos 2 volantes que eu coloquei aqui, eu trouxe o Bellingham e o Casemiro. Não Dois tem volantes como, tem que depois? ser. Por que não põe os três de meio já? Eu acho mais fácil, gente. Então, Bellingham, Casemiro e o meu meio é o Bruno Fernandes. Ah, é isso. Para mim foi Casemiro, Bellingham e Modric. Vocês falam que eu só critico o Modric? É ele aí. Você não só critica, você chama ele de vovozinho velho acabado. Ué, Então, se isso não for uma crítica, eu não sei. mas fez Agora, uma primeira fase boa, pô. os 3 atacantes que eu trouxe foi o Gakpo, da Holanda, fez gol em todo o jogo. O Ziyech, de Marrocos, que é o grande destaque da seleção marroquina até agora. E o Mbappé. Ah, eu Figo. só troco aí. Eu só troco aí de colocar o Valência, porque pra mim fez uma baita Copa do Mundo. No lugar Boa. do Do Ziyech. Gakpo, do Ziyech. Pra mim também É. foi Ziyech, Gakpo e Mbappé, Pedrão. Acho que aí a gente concorda. E quem foi o É treinador? isso aí. Treinador do Japão, né? O cara que ganha da Alemanha e da Espanha precisa ter seus méritos. Isso. Boa. Eu fui com o mesmo, Eu queria, Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu, exatamente. eu queria colocar aqui o treinador do Uruguai. Mas é a Aí não seleção dos dá, piores ou André. dos melhores, Aí não caramba? dá. Seleção dos piores ou dos Aí melhores? avacalhou. É o do Japão, Avacalhou. do Japão. Avacalhou nossa brincadeira. Ai, meu Deus. Então, é isso. Acho que a nossa seleção ficou bem parecida de nós três, que algumas mudanças apenas. Então a gente está meio que acompanhando mais ou menos o que está acontecendo. Pedrão, então vamos tentar passar aqui pro pessoal como é que ficou para amanhã, os dois jogos de amanhã, para a gente ter um pitaquinho nosso aqui, né? Que a gente vai ter a Argentina em campo, a gente vai ter a Holanda em campo. Aí eu pergunto para você, Holanda e Estados Unidos, Pedrão, bate pronto. Anderson, eu queria falar Holanda e Argentina, para te falar a verdade, como favoritos. Mas como tá tendo tanta zebra nessa Copa, eu vou de Estados Unidos e Argentina. Estados Unidos e Argentina. Eu vou de Holanda e Argentina. O Du acho que teve uma queda E o agora, né? Eduardo caiu. Eduardo caiu. E, dito isso, Pedro, a gente teve um probleminha técnico aqui no final, né? Na transmissão. Não tem problema. Pedi desculpa pro pessoal que estava vendo a gente aqui, mas pelo menos o nosso áudio estava ok, então já dá pra gente passar para vocês. Foi isso, né? Espero que vocês tenham acompanhado, curtido aí a gente
Mais um dia de Copa, o 13º dia. Amanhã, o 14º, começa os mata-matas. É uma outra Copa do Mundo que começa, né, Pedrão? Então vamos esperar para ver o Uhum. que a gente... A gente teve muita zebra até agora, mas não sei se elas conseguem perdurar na hora que a onça bebe água, né? Então vamos esperar para ver se elas vão continuar aparecendo na terra dos camelos, as nossas queridíssimas zebras. Vamos ver. Pois é. Agradeço você, Pedro, agradeço ter participado, todo mundo que estava acompanhando a gente, muito obrigado. Já vou te desejar uma boa noite aí. Não vamos dormir de cabeça quente aí, pô. Não, agora já passou. Andrezão, boa noite pra você. Obrigado a todo mundo que estava nos assistindo aí. E amanhã tem mais, meu povo. Bora para as fases eliminatórias. Quem perdeu tá fora, é mata-mata. Agora que a onça vai beber água, é a hora que o bebê chora e a mamãe não vê. É isso. Então, gente, agora vamos ficar atentos. Agora são só 2 jogos por dia, então sempre um jogo ao meio-dia, outro jogo às 4 da tarde, tá? Então não percam. E à noite não percam a nossa resenha sobre, porque a gente vai trazer tudo o que vai acontecer na Copa, como a gente já vem fazendo. Agora nos mata-matas com umas análises um pouquinho mais profundas, aprofundadas em esquemas e tudo mais, porque com menos jogos a gente consegue fazer isso, né, Pedro? É Então, isso, meu amigo. então agradeço de novo todo mundo, uma boa noite para todo mundo. Quem estava com a gente na Twitch, brigadão. Não esquece de seguir a nossa live aí. Segue a gente no Instagram, @compadcast. Só dá uma moral pro nosso parceiro, o @CopaStats, todas as artes que vocês viram aqui dos jogos e tudo mais, né? Também tá lá no Instagram, @CopaStats. Sigam ele também. Agradecer ao nosso compadre Eduardo Rafael, que acabou tendo uma queda. Eduardo, boa noite para você, brigadão, cara. Sei que você não conseguiu voltar, mas tamo junto. Quem tá no YouTube, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilhem o vídeo o máximo que vocês conseguirem para dar força pra gente cada vez mais crescer o nosso canal aqui. Dá uma força pro nosso trabalho, porque a gente faz com amor, a gente faz com carinho. Não é fácil, é complicado, porque a gente tem as nossas vidas, nossos trabalhos, então a gente despende nosso tempo para trazer isso para vocês e a gente espera que traga de uma maneira gostosa, leve, que vocês gostem, tá? Então deem os feedbacks pra gente, comentem lá nos vídeos, a gente vai estar sempre respondendo, a gente vai estar sempre dando uma moral para todo mundo, beleza? Da minha parte, de novo, eu agradeço, me despeço de vocês com uma boa noite e eu fui!